diz-nos quando sucederão essas coisas. Foram as perguntas que os discípulos fizeram a Jesus quando ele estava ali no Monte das Oliveiras. Era uma terça-feira, 11 de Nisan. E era a última vez que Jesus entrou naquele templo. E muitos de nós, às vezes, perguntamos também: será que o Armagedon vem logo? Será que a grande tribulação vem logo? Nós, às vezes, ficamos ansiosos ao fazer essas perguntas, esperando respostas. Mas nós seremos relembrados daqui a pouco, em abril, com a celebração ou a comemoração da morte de Cristo. E a cada ano que nós celebramos a morte de Cristo, é um ano a menos. É um ano a menos para vivermos neste mundo tão atribulado, nesse sistema de coisas tão atribulado. E outra coisa, todos os anos que nós comemoramos, celebramos a morte dele, nós damos honra a Jeová e a ele também. Então, em Romanos no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Já pensou? Que amor de Cristo e seu Pai. Então, cada ano que proclamamos ou celebramos, estamos mais perto do fim. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 26, Jesus disse aos seus discípulos: sempre que comerem o pão e beberem o vinho, estarão proclamando a minha morte, até eu voltar, até a minha vinda. Já imaginaram? E os cristãos já fazem isso há quase 2000 anos. Então, por isso, já é mais tarde do que imaginamos, com certeza. Então surge a empolgante profecia de Jesus em Marcos capítulo 13, que há muito tempo tem gerado grande interesse e especulação. Então vamos ler e ver que profecia tão empolgante é essa. Abra comigo as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 13. Marcos capítulo 13. E enquanto lemos, o irmão vai colocar a imagem para nós, a primeira imagem. Vamos visualizar o que ocorreu ali em Jerusalém. Marcos capítulo 13, do 1 e 2. Diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: instrutor, veja que pedras e que edifícios maravilhosos. No entanto, Jesus lhe disse: está vendo estes grandes edifícios? De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Os discípulos não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Mas Jesus disse: vai ser derrubado. Pode acreditar. Agora acompanhe novamente, agora o 3 e o 4, no mesmo capítulo. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, com o templo à vista, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas essas coisas estão prestes a chegar ao fim. Notaram que os discípulos perguntaram para Jesus: quando que tudo isso vai acontecer? Jerusalém será destruído, os templos os edifícios destruídos, não ficará pedra sobre pedra. Jesus Cristo não deu datas, mas ele deu sinais que antecediam a destruição. Jesus disse que Jerusalém ia ter muita briguinha no entorno de Jerusalém, muita fome, guerrinhas, e que seria cercada. E Jesus morreu em 33. Passou-se 33, 34 anos.
Os discípulos realmente viram todas as promessas que Jesus disse: fome, guerras, Jerusalém cercada. E quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, e não sabemos o porquê, de repente saíram de Jerusalém, eles fugiram para as cidades vizinhas, para as montanhas. E realmente, em 70 da Era Comum, se cumpriu a profecia de Jesus. O exército romano voltou novamente com um exército muito mais forte e matou 970 mil pessoas, levando 100 mil cativos como troféu. Os que ficaram em Jerusalém não pôde mais sair. Não pôde mais sair. Foram obrigados ou guerrear, ou era morto pelo fio da espada. Mas os que confiaram na promessa de Jesus foram salvos. Agora note que nessa promessa, nessa profecia de Jesus, ele falou de dois acontecimentos. Ele falou da destruição de Jerusalém e também para os nossos dias. Note só agora o versículo 8, por favor. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro. Também haverá falta de alimentos. Essas coisas são um começo das dores de aflição. Olha, no 7 fala de guerras, notícias de guerras, mas no 8 é o principal. Então aquela profecia que Jesus profetizou ali, ela tem um cumprimento duplo. Teve lá, no primeiro século, e tem hoje, nos nossos dias também, né? Então, já que nós aqui vimos que o capítulo 13 de Marcos tem esses cumprimentos, o que os irmãos acham? O que os irmãos acham? Essa profecia de Jesus está realmente se cumprindo hoje? Olha, as perguntas que o escravo colocou no esboço aqui para nós, se já é realmente mais tarde do que você imagina. Se nós tivermos dúvidas ainda de que não está se cumprindo essa profecia, vamos considerar 5 características que Jesus deixou para nós identificar se estamos ou não. A primeira: nação se levantará contra nação e reino contra reino. A sentinela fala de guerras, vítimas fatais. No século XX, que no século XX foi 3 vezes maior do que todas as guerras juntas desde o primeiro século. E até 1899, e de 1914 para cá, 100 milhões de vidas ou pessoas têm perdido as suas vidas em guerras. E o Enciclopédia calcula que 60 milhões de pessoas morreram só na Segunda Guerra Mundial. Imaginaram? A segunda característica: terremotos num lugar após outro. A sentinela fala também sobre terremotos, e um que ocorreu em 2010, ali no Haiti, matando 300 mil pessoas e deixando 1.300.000 desabrigadas. Esse não foi o único terremoto. De abril de 2009 a abril de 2010, 18 fortes terremotos ocorreram no mundo todo, abalando toda a terra e tirando a vida de milhares de pessoas. Mas daí os irmãos me perguntam: mas Amorim, guerras e terremotos sempre teve, desde que existe a humanidade. Teve mesmo, e é verdade. Mas não na proporção que Jesus disse, num lugar após outro. Hoje, se nós pararmos para ver os noticiários, as guerras tem todos os dias em vários países.
E terremotos, a mesma coisa. Então isso marca que realmente estamos nos últimos dias. Escassez de víveres. Hoje a falta de alimento tem marcado o fim desse sistema. No mundo inteiro, quase uma pessoa em 7 não consegue o suficiente para se alimentar, todos os dias. E na África é pior ainda. Uma pessoa em 3 é considerada cronicamente desnutrida. Para entender melhor, imagine uma família com 3 pessoas, o pai, a mãe e um bebê, que é preciso escolher então, todos os dias, quem vai dormir sem comer. Imagine que escolha, o pai, a mãe ou o bebê. Então isso realmente marca que estamos nos últimos dias também. Haverá num lugar após outro também pestilência, que Jesus disse. A Bíblia não fala o nome das doenças, não especifica. Mas nós conhecemos tuberculose, malária, Covid, a AIDS. Essas doenças juntas têm tirado a vida de milhões de pessoas, marcando também o fim desse sistema. E a quinta e última característica, a expressão do que é contra a lei, refere-se a um descarado desrespeito pelas leis e princípios de Deus. E cada vez mais pessoas consideram aceitáveis pecados como adultério, homossexualismo. E hoje nós percebemos que os líderes religiosos, as autoridades, eles estão contra as leis de Jeová. As leis de Jeová quanto ao casamento é sagrada, lá em Gênesis. E hoje eles fazem casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Muitas vezes a gente vivencia crianças com 13, 14 anos, de mão dadas, 2 meninas ou 2 meninos, trocando as leis de Deus. No capítulo 5, versículo 20 de Isaías, o profeta Isaías falou que no fim as pessoas trocariam mesmo o certo pelo errado. Ele disse: ai desses que trocam o doce pelo amargo e a luz pela escuridão. Porque ele disse: ai dessas pessoas que trocam a luz pela escuridão. Por quê? Imagina uma pessoa que esteja ali em densas trevas, em sentido literal, não consegue fazer nada. E em sentido espiritual, a mesma coisa. As pessoas que estão em densas trevas, em sentido espiritual, não conseguem fazer nada sem a ajuda do nosso Criador Jeová. É preciso que nós ajudemos as pessoas a sair dessa escuridão e ver então para o claro em sentido espiritual. Bem, consideramos apenas 5 características do sinal composto. E agora, o que você acha? Será que realmente estamos vivendo nos últimos dias? Essas características nunca foram tão marcantes como agora. Os fatos mostram que é bem mais tarde do que a maioria das pessoas imaginam. Acabamos de ver características que marcam o fim desse sistema. E é muito triste, irmãos, é muito triste saber que por algum motivo, alguns estão fora da organização. Existem vários motivos, e por algum motivo eles estão fora da organização. Note só o subtópico que o escravo colocou para nós. Note só, vamos analisar agora, embaixo desse subtópico. Retorne agora e sirva ativamente ao pastor de nossas almas. Olha, retorne agora e sirva ativamente ao pastor de nossas almas. Nós não sabemos até quando Jeová permitirá uma reconciliação, até quando Ele permitirá que as pessoas que estão fora voltem. Mas de uma coisa nós temos certeza: os maus serão destruídos em breve. As pessoas más
serão destruídas em breves. E Jeová e nós não queremos que as pessoas sejam destruídas juntos com as pessoas más. Nós queremos que eles voltem o quanto antes. Note o conselho do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, sobre a inspiração divina, escreveu essas palavras aqui, note só. 2 Pedro 3, 11 e 12. Diz assim: visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com o calor intenso. Vocês notaram o ponto aqui, olha? Tenha bem em mente a presença do dia de Jeová. Tenha uma conduta santa. O ponto aqui, irmão, não é que por agirmos assim, tendo condutas santas, nós vamos descobrir o dia e a hora que Jeová vai trazer o Armagedon. Jeová tem marcado, cronometrado, dia, hora, minuto, segundo. Mas nós não vamos descobrir. E sim, de usar o tempo que resta para sermos pessoas de conduta santa. Como assim? Por praticar o que é certo, por estar envolvido na obra. E quando fala em obra, existe uma infinidade de atividades mostrando nossos atos de devoção a Deus. Por exemplo, uma obra que toma o tempo de maneira maravilhosa dos irmãos, o carrinho. Carrinho, os irmãos passam 4 horas sem perceber, não é mesmo? As irmãs, os irmãos. Então, o que o apóstolo Pedro pediu para nós é gastarmos o nosso tempo em coisas sadias, coisas santas. E quanto mais nos empenharmos em fazer mais para Jeová, mais rápido o tempo vai passar. Então faremos bem em nos perguntar: demonstro que realmente acredito que o tempo que resta é reduzido? Já que o tempo é reduzido, Jeová convida pessoas de todas as classes sociais para fazer mudanças o mais rápido possível. Obter o conhecimento da Bíblia que conduz à vida, obter esse conhecimento e agir em harmonia com ele, pode resultar em vida eterna, irmãos, no paraíso. Olha, vida eterna no paraíso. O irmão pode colocar, por gentileza, a segunda imagem? Olhe, note essa imagem e vê se você gostaria de viver em um lugar assim. Essa ideia é atraente para você? Para você que está na organização e para você que está fora por algum motivo, essa ideia é atraente para você? Então haja sem demora. Se porventura alguém está nos visitando e deseja viver em um lugar como esse, fale com as testemunhas de Jeová. Fale com elas, que terão prazer em ajudá-los ao aprender a harmonizar a sua vida com a vontade de Deus. O amor de Jeová também se estende não só para nós, servos de Jeová. O amor de Jeová se estende para alguns que estão fora da organização, como já dito, por algum motivo. Jeová quer que suas ovelhas maravilhosas voltem, suas ovelhas inativas voltem para seus braços cheios de amor. Em Deuteronômio, no capítulo 33, Deuteronômio 33, versículo 27, ali Moisés escreveu dizendo que Jeová, ele é nosso refúgio. E se buscarmos realmente a Jeová nos momentos difíceis de nossas vidas, Ele amorosamente colocará o braço por baixo e nos levantará, deixando-nos em pé novamente. Já imaginaram como Jeová é um pai amoroso?
Em Lamentações, no capítulo 13, versículo 40, ali, Jeová incentivou que nós avaliemos e examinemos os nossos caminhos e voltemos para Ele. Olha, às vezes, nós saímos da organização por um motivo pequeno, simples, e às vezes ficamos fora anos, décadas. É como uma brasa cair da churrasqueira, né? Caiu, se não pegar e colocar, ela vai apagando, apagando, apagando. Assim são as pessoas, os irmãos, quando saem da organização. Então Jeová pediu para avaliarmos e examinarmos. Será que vale a pena ficar fora? Será que vale a pena ficar fora da organização de Jeová? Só de você ter feito um esforço para estar aqui, já é uma evidência de que ainda se lembra do seu pastor amoroso e dos seus mandamentos. Note só aqui no Salmo 119, por favor, e note também como que o salmista se sentiu certa vez e como ele pediu ajuda para Jeová, implorou ajuda para Jeová. Salmo 119, verso 176. Diz assim: afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Olha, nós não sabemos por que o salmista diz que afastou como ovelha perdida. Não sabemos o motivo, a Bíblia não relata. Mas o ponto é, ele diz: vem, Jeová, vem me procurar, venha me ajudar, venha me ajudar. É como um pastor literal que cuida de rebanhos, quando uma ovelhinha vai saindo aos poucos do rebanho, vai saindo e se perde. Aí o pastor começa a chamar e vê que ela está ali, às vezes atrás de uma pedra, em um espinheiro, às vezes machucada. O pastor pega com todo carinho, todo amor e cuida dela, leva para o curral e cuida dela. E não é assim que acontece conosco também? Às vezes caímos, como o salmista caiu, se desgarrou. Mas Jeová tem usado meios para ajudar esses que estão fora, que estão fracos. Como? Hoje em dia, Jeová ele usa vários meios. Usa publicadores, servos, pioneiras, anciãos. E hoje, as pioneiras, os anciãos e os servos têm capacidade e podem ajudar um desassociado a voltar, dirigindo estudos, revisitas. Jeová deu esse poder. Então vamos usar, ajudando nossos ex-irmãos ou irmãos que estão ex-nativos, né? Seja qual for o motivo, em seu caso, por favor, aceite a ajuda necessária para voltar e servir ativamente ao nosso pastor amoroso. Permita que a palavra de Deus e nossas publicações cristãs ajudem a fortalecer novamente a sua espiritualidade. Estando dentro da organização, fica mais fácil de receber as orientações quanto aos avisos importantes que Jeová tem dado. Hoje, Jeová usa seus servos ungidos para lembrar e relembrar até mesmo os justos de que é mais tarde do que a maioria imagina. É vital que prestemos mais do que a costumeira atenção às coisas que ouvimos. Lá no passado, os que ignoraram os avisos iminentes da destruição logo perceberam que era mais tarde do que imaginavam. Lembram-se que Jesus falou para os discípulos, e principalmente Lucas no capítulo 21, do 34 ao 46, Jesus disse: quando ver Jerusalém cercada, fujam, não pegue nada, não leve nada.
Hoje, por exemplo, nós não podemos perder nosso tempo com comer, beber. Temos que fazer isso, mas não exageradamente. Recreação, muitos passeios sem necessidades, trabalho, recreações. Um aviso ainda mais urgente está sendo dado, com evidências incontestáveis de que o Armagedom está próximo. Milhões de pessoas não dão ouvidos. Milhões de pessoas. Mas o tempo está se esgotando e é mais tarde do que elas imaginam. Agora, uma pergunta. E você? O que você acha? É mais tarde do que você imagina? Imagine só, um domingo à tarde, alguns que têm reunião, ou já tiveram reunião de domingo, almoça ali pelas 2h30 da tarde, aí pega no sono e começa, é gostoso, né? Dormir depois do almoço, pega no sono e passa a hora. Aí acorda de repente, assustado, o marido ou a esposa fala, bem, amor, olha que hora que já é, vamos perder a reunião. Jesus Cristo, Ele quer chegar e quer nos encontrar prontos, sem sono, com vestes brancas, esperando realmente Ele. Ele não quer nos encontrar sonolentos. Então, irmãos, reflita bem no seguinte: para você, quanto tempo ainda resta do ponto de vista de seu Pai Celestial? Será que resta muito tempo? Nós, bondosamente, o incentivamos a encontrar segurança no aconchego dos braços de Jeová, o grande pastor excelente. Vamos ler mais um texto, e esse texto é o último desse discurso, Isaías, capítulo 40. Enquanto nós vamos lendo, vamos visualizando essa imagem que o irmão vai colocar para nós. Vamos visualizar esta imagem. Isaías capítulo 40 e o versículo 11. Aqui diz assim. 11. Como um pastor, ele cuidará do seu rebanho. Como o seu braço reunirá cordeiros e os carregará no colo. Conduzirá com carinho as ovelhas que amamentam seus filhotes. Olha que imagem maravilhosa, irmãos. O pastor aqui carregando esse filhotinho, essa ovelhinha nas dobras das suas roupas. É assim que Jeová, Ele faz conosco. É assim que Jeová faz com as pessoas que estão fora, trazendo para dentro. É assim que Jeová faz quando nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis. Vamos deixar que Jeová nos acuda, nos ajuda. Vamos deixar. Como? Deixando que os irmãos nos aconselhem, que os irmãos nos ajudem, e aí por diante. Portanto, irmãos, se nós realmente não ficarmos sonolentos, como já foi mencionados, e realmente acreditarmos nas profecias ditas por Jesus Cristo e os profetas, com certeza, irmãos, com certeza, nós vamos saber, acreditar que é mais tarde do que imaginamos, e com certeza nós viveremos no paraíso que Ele prometeu para nós.